Na Idade Média, a fé ergueu catedral, mas esqueceu o caminho de casa. No coração da Europa medieval, as vozes do povo se calaram. O evangelho, antes pregado nas ruas e nas casas, agora ecoava apenas em altares distantes, envolto em latim e incenso. O som das orações foi substituído pelo som de sinos. E a fé, que começou simples e viva, tornou-se uma instituição dourada, sagrada, mas intocável. A maioria dos cristãos não sabia ler, não conhecia o texto sagrado. Sabia apenas o que a igreja dizia que ele dizia. Foi o tempo em que a fé passou a depender de intermediários. A igreja e o império se entrelaçaram de tal modo que nem mesmo Constantino poderia imaginar. Os reis recebiam coroas em nome de Deus e os papas, agora não apenas pastores, mas governantes, ungiam monarcas, comandavam exércitos, decretavam guerras. Em Roma, a fé virou o trono. E como diz o historiador Carsten Lindenberg, o poder espiritual foi sequestrado pelo poder temporal. Deus que falava aos corações, agora precisava falar pelos decretos de Roma. Mas nem todos se calaram. Enquanto o luxo crescia, nos monastérios isolados da Europa acendia-se outra chama. Homens e mulheres simples, escondidos entre paredes frias, copiavam manuscritos à mãos, palavra por palavra, versículo por versículo, mantendo viva a escritura enquanto o mundo esquecia de lê-la. Esses monges salvaram o evangelho da extinção. Foram eles que garantiram que séculos depois Martinho Lutero teria algo para traduzir. Mas nas ruas a realidade era outra. A fé era comprada, o perdão era vendido e o medo do inferno tornou-se o negócio mais lucrativo da igreja. No século XIII, as indulgências viraram dogmas e moedas. Pagava-se por orações, por missas, até por familiares mortos. Era a economia do medo. Os cofres da igreja enchiam enquanto as almas do povo esvaziavam. O mais trágico é que muitos acreditavam que estavam honrando a Deus. A salvação foi terceirizada e a consciência cristã adormeceu. Poucos sabiam, mas possuir um exemplar vernacular da Bíblia, o idioma do povo, poderia custar a vida. A igreja temia interpretações erradas, mas o resultado foi um povo sem voz e uma fé sem luz. Homens como John Wycliffe e mais tarde Ian Hus ousaram desafiar isso, traduziram, ensinaram e pagaram o preço. Foram perseguidos, mortos, mas abriram brechas nas muralhas da ignorância. Foi também o tempo das cruzadas, guerras travadas em nome de Cristo, mas alimentadas pela sede de poder. Milhares morreram acreditando servir ao reino, enquanto o verdadeiro reino não é deste mundo. A Inquisição, nascida pelo medo da heresia, tornou-se um instrumento de repressão espiritual. Homens foram torturados para confessar o que nunca fizeram, e a chama das fogueiras apagou a chama da fé. Enquanto isso, em cidades como Roma, Paris e Colônia, as torres das catedrais subiam aos céus. Eram monumentos de beleza divina, mas construídas pelo sofrimento humano. As pedras reluziam, mas a palavra continuava presa. Era o tempo em que o ouro falava mais alto que o evangelho. Mas, no entanto, Deus nunca esteve ausente. Mesmo em meio ao silêncio, havia murmúrios. Nos becos, nas florestas, nos castros, almas buscavam algo além de ritual. A fé verdadeira nunca morreu, apenas esperava a hora de acordar. E essa hora estava prestes a chegar. A imprensa de Gutenberg começava a espalhar o conhecimento. Homens voltaram a ler, e nas universidades os jovens questionavam os velhos dogmas. Deus estava reacendendo a consciência do mundo. O silêncio da fé estava prestes a ser quebrado, e quando fosse, o som ecoaria por séculos. A Idade Média não foi apenas escuridão, foi o campo onde Deus preparou a semente da reforma. Um tempo em que o homem esqueceu da cruz, mas Deus jamais esqueceu do homem.
No próximo episódio de A História da Igreja em 10 Minutos, a Reforma, o dia em que a verdade queimou, quando as chamas da heresia se tornaram o fogo do despertar.